Boa noite, irmãos. Meu tema de hoje é Deus escreve a história também através de nossas mãos. Imagina que você quisesse que um menino qualquer, um adolescente, lá no futuro da sua vida, ele fosse presidente dos Estados Unidos da América. Você colocaria esse menino numa família de irmãos que são contra ele ou de irmãos que são a favor dele? De irmãos que querem ajudá-lo ou de irmãos que querem matá-lo? De irmãos que o amam ou de irmãos que o odeiam? Bem, eu estou pensando na história de José, porque Deus quis que ele fosse chefe no Egito, e aí Deus, ao invés de colocá-lo numa família onde os seus irmãos são a favor dele, Deus coloca ele justamente numa família onde seus irmãos são contrários a ele. Nós, porque somos limitados no nosso poder, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento do futuro, nós precisamos de circunstâncias sempre a favor para que nossos planos deem certo, não é verdade? Mas Deus, que é soberano, sábio, onipotente, ele não precisa que todas as circunstâncias estejam combinadas e a favor para que os seus planos se realizem. Na verdade, ele consegue realizar os seus planos, conduzir a história até o seu ponto final glorioso, através de caminhos bastante improváveis. Bem, era muito improvável que José pudesse chegar um dia ao posto de governador de Egito, tendo nascido numa família onde todos os seus irmãos são contra ele. José foi odiado pelos seus irmãos, pensaram em matá-lo, depois mudaram para a ideia de vendê-lo, e aí venderam ele para o Egito, onde ele foi morar na casa de Faraó. Lá ele passou uns bons tempos na cadeia preso pela calúnia, por uma calúnia que era de que ele teria tentado, a palavra certa é estuprar a esposa de Faraó, foi isso que ela acusou ele. E impressionante que Deus tenha juntado todas essas circunstâncias, tenha conduzido todos esses ventos contrários para o bem. É o que ele diz num determinado ponto do livro de Gênesis, é de que vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Nós estamos acostumados com a frase gentileza gera gentileza, solidariedade gera solidariedade, amor gera amor, mas é surpreendente o fato de Deus ser tão sábio, ser tão poderoso, a ponto de fazer que o mal não gere mal, fazer que o mal produza bem, mesmo permanecendo sendo mal. E atenção aqui, muita atenção, Deus fez que o mal se tornasse em bem, não num bem particular ou pessoal apenas para José, mas que o mal se transformasse em bem para o povo de Israel, para seus irmãos que o traíram, para que eles fossem conservados em vida. Isto mostra para nós que os planos de Deus prevalecem na nossa vida. Apesar dos ventos adversos, contrários, os planos de Deus para nós prevalecem. Mas atenção também que os planos de Deus para nós podem incluir caminhos muito difíceis, como estava incluso para José um caminho difícil. Salmos capítulo 60, verso 3, diz assim: Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. A quem que Davi está atribuindo? Ao diabo? Aos seus inimigos? Não, Deus fez com que o povo atravessasse tempos difíceis.
E Deus pode fazer, inclusive, que a gente atravesse tempos difíceis, não para que lá na frente o sofrimento se torne num bem apenas para nós, mas num bem para muita gente. Sobretudo um bem para aqueles que nos fizeram mal. Gênesis capítulo 45, versos 4 a 8. José diz aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quem enviou José para o Egito? Foi Deus ou foi seus irmãos? Qual das duas respostas é a correta? Quem responde que foram seus irmãos está certo. O próprio José diz aí que para os irmãos deles não se entristecerem por o terem vendido para o Egito. Seus irmãos são responsáveis, são culpados, eles sabem disso. Por isso que José diz para eles não se entristecerem. E a verdade é que José perdoou eles também. Porque José perdoou, não quer que eles sofram com a culpa e nem se entristeçam. Ele quer que eles se alegrem e fiquem satisfeitos porque Deus fez algo bom, não através do bem, mas através de atos iníquos e maldosos deles. Porque uma das formas que a gente tem de exercer vingança é ter um certo prazer em ver a pessoa que nos ofendeu agora se sentindo culpada e se corroendo em culpa e sempre consumida pela culpa. É quase que isso, é praticamente uma forma de se vingar. O papel da culpa ele é um papel temporário, passageiro. A culpa serve para nos mostrar a responsabilidade pelos nossos atos, para nos levar ao arrependimento, para nós sermos perdoados. A culpa tem que ter prazo de validade na nossa vida, tem que ter prazo de validade na vida daquele que nos transgrediu também. Porque o nosso prazer é perdoar para que aquele que foi perdoado se alegre pelo perdão. Esse é o prazer de Deus também. Ele não quer ver a gente consumido por culpa, uma vez que a culpa já fez o seu trabalho, já através do Espírito Santo, já fomos convencidos do pecado, do nosso erro, já nos arrependemos, vimos a ofensa que nós cometemos, é hora de e fomos até Deus e confessamos, é hora de deixar a culpa de lado. Se José não queria que aqueles irmãos ficassem sempre entristecidos pelo mal que fizeram, quanto mais o nosso Deus, que é muito mais amoroso, muito mais misericordioso e fez um sacrifício perfeito em Cristo pelos nossos pecados, não quer ver a gente entristecido pela nossa culpa, se ela já cumpriu o seu papel, ele quer ver a gente alegre com o seu perdão. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8 diz: Feliz, bem-aventurado, bendito, aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então é isso que José quer. José perdoou os irmãos que o traíram, que o venderam, perdoou os irmãos que pensaram em matar ele um dia e ele agora não quer ninguém triste, ele quer que as pessoas se alegrem com o que Deus fez através da maldade. Guarde isso, o que Deus fez através da maldade, o bem que Deus faz através da maldade. Guarde isso.
Então, a história tem esse lado aí da responsabilidade humana. Foram seus irmãos que o venderam para o Egito. Mas a história tem um lado também que José enfatiza que 3 vezes ele diz aí que Deus enviou ele para o Egito. E Deus enviou ele lá para o Egito não como quem pega um filho e põe num avião e manda para Disney, não. Ele foi para o Egito como um escravo, foi como um preso. Lá no Egito ele passou uns bons tempos na cadeia como um estuprador. Foi assim, ele diz, ó, foi Deus que me mandou. E ele não diz que foi Deus que o mandou com mágoa. Ele não tem mágoa nem de Deus e nem mágoa dos seus irmãos. Ele está de bem com todo mundo. Ele entendeu que Deus submeteu ele a tudo aquilo, não para que seus irmãos traduzissem, assistissem à vitória dele com um sabor de mel, não era isso. Ele entendeu que Deus submeteu ele a tudo aquilo e colocou ele naquele posto, não para o orgulho, para a vanglória dele, para que os seus irmãos ficassem agora muito magoados, muito invejassem. Ele não, ele entendeu que ele foi enviado para lá para o bem deles, para conservar os irmãos dele com vida. Se fosse para manter apenas José com vida, Deus o tinha deixado lá onde ele estava. Deus o levou até o Egito para que através dele Deus fizesse o bem para seus irmãos, os irmãos que o traíram. Qual que é a nossa conclusão? Quem mandou José para o Egito? Foram seus irmãos? Sim. Quem mandou José para o Egito? Foi Deus? Sim, foi Deus. A história ela tem essa complexidade, nós escrevemos ela e Deus escreve ela também. Existe a história que nós construímos com as nossas mãos, com os nossos atos, com as nossas omissões, com as nossas decisões, com as nossas indecisões, com os nossos erros, com os nossos acertos. E aí, como nós somos na história atores, responsáveis, participantes da história, a gente deve ter todo o cuidado, toda a sabedoria, escolher agir da melhor forma, porque os nossos atos têm consequência para nós, para os outros, e nós escrevemos a história, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos assistindo a história, a gente está participando da história. Salmo 57, verso 2, Davi diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Observa essa expressão, ao Deus que por mim tudo executa. Então, Deus age na história através de nós. Então, nós escrevemos a história. Mas também em cima da nossa mão está a mão de Deus. Se a história tivesse entregue apenas a nós, a gente não poderia ter nenhuma esperança de um futuro glorioso, porque nós somos incapazes de conduzir a história a seu final glorioso. Mas Deus conduzirá a história a um final glorioso. E Deus é soberano e sábio, e na sua sabedoria ele reverte o mal feito a um homem para o bem de muitos. Reverte o mal feito a um homem para o bem de muitos. Deus não é escravo dessa lógica que para ter gentileza tem que ter gentileza, que para gerar solidariedade precisa solidariedade, para gerar amor precisa amor. Deus está acima dessas lógicas humanas. Deus faz com que o mal permaneça sendo mal, mas produza bem. Que o mal feito a um homem produza bem para muitos homens. Quero chamar a atenção para quando Deus fez isso de modo mais glorioso. Atos capítulo 2, verso 22 a 24. Pedro diz o seguinte: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais
que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Se você perguntar quem mandou José para o Egito, foi Deus? Sim. O texto diz que foi Deus. Foram seus irmãos? Sim, foram seus irmãos. Quem escreve a história? Somos nós? Sim, somos nós. Quem escreve a história e conduz é Deus? Sim, é Deus. Quem matou Jesus? Quem entregou Jesus para ser morto? Foram os homens? Sim, eles prenderam, crucificaram e mataram. Foi Deus? Sim, foi Deus que entregou Jesus para ser morto. Diz o texto que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E aí o que Deus faz? O mal feito a um homem santo, puro e justo se torna num bem para muitos homens. A nossa salvação brota de um bem de Deus em entrelaçamento com um mal feito por homens. Deus faz que o mal se volte contra si mesmo e produza bem, isso é surpreendente. Então, nós, ainda que a história das nossas vidas, a história da humanidade, em algum tempo se mostre muito complexa, que pareça que agora tudo foi por água abaixo, que agora nada de bom pode acontecer. Deus é surpreendente. Deus consegue fazer que o mal feito a um homem se torne em bem para muitos homens. Foi assim na história de José, foi sobremaneira assim com a morte e o mal feito a Cristo. E aí o nosso chamado é que se em algum momento Deus imputar a nós algum sofrimento para o bem de outros e até o bem de nossos inimigos, esse sofrimento é bem-vindo. Se foi assim com Cristo, se Cristo sofreu para o bem e para o perdão dos seus inimigos, por que não pode ser assim conosco, que somos infinitamente menores do que Cristo? Glória a Deus, que é o único capaz de transformar o mal em bem. Amém.